Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 11 até o versículo número 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos hoje, com a graça de Deus, de volta aos nossos estudos sobre a oração. De certa forma, a gente fez uma pausa, isso desde novembro do ano passado, para que nós observássemos alguns temas relacionados ao nascimento de Cristo. Depois veio o mês de janeiro, os irmãos ainda estavam em período de recesso, trouxemos outros temas. Então, hoje, pela graça de Deus, a gente, de fato, de verdade, volta aos nossos estudos acerca da oração. E, de certa forma, esse retorno, ele já é um encaminhamento para os estudos finais que nós estamos a fazer acerca desse tema. Que tema? Acerca do tema da oração. Então, nos estudos anteriores que nós tivemos, isso desde agosto, setembro do ano passado, a gente considerou a questão da oração dentro do seu aspecto mais individual, mais pessoal, mais particular, vamos assim dizer, que são as orações que nós fazemos a Deus, que nós fazemos ao Senhor. Esses estudos não. A gente vai abrir um pouco mais o leque e a gente vai considerar aquilo que a gente chama de orações corporativas, aquilo que nós chamamos de orações em conjunto, que, como o próprio nome já diz respeito àquelas orações que nós fazemos enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor, enquanto igreja sua aqui neste mundo, aqui nesta terra. Então, a gente vai voltar a nossa atenção para esse aspecto mais particular da oração. Repito, a oração conjunta, repito, a oração coletiva. Contudo, quando a gente trabalha essa questão das orações, sobretudo dentro dessa perspectiva, oração particular, oração em conjunto, há um fato, meus irmãos, há uma realidade, minhas irmãs, que jamais pode ser esquecido quando nós tratamos acerca da oração. E que fato é esse? E que verdade é essa? Nós nunca estamos sós quando nós estamos orando. Nós nunca estamos sós quando nós estamos orando. Via de regra, quando a gente pensa em oração, sempre vem à nossa mente alguém ali de maneira individual, alguém ali de maneira solitária, buscando a presença de Deus, se colocando diante do trono da graça do Senhor. Geralmente essa imagem ela acaba predominando quando a gente pensa no tema de oração ou acerca da oração. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, em toda e qualquer oração, seja de caráter mais individual, seja de caráter coletivo ou comunitário, nós sempre temos não só o envolvimento, mas também nós temos a participação de várias e várias pessoas. Então eu queria que esse ponto, que essa verdade, ela calasse profundamente ao seu coração. Quando você pensar em oração, quando você pensar em se colocar na presença de Deus, pense que essa é uma atividade
que ela nunca é feita no sentido solitário, no sentido individual. Por quê? Porque quando nós estamos a orar, por quê? Porque quando nós estamos a buscar a presença de Deus, isso sempre acontece não só em relação a nós mesmos, mas envolve a participação de outras pessoas. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Então, eu nunca estou só, até mesmo quando eu estou orando sozinho, eu nunca estou só, até naqueles momentos pessoais de devoção individual, a resposta é não. Por quê? Porque quando nós oramos, meus irmãos, quando nós oramos, minhas irmãs, isso envolve pelo menos 3 níveis de relacionamento. Toda e qualquer oração, ela envolve pelo menos 3 níveis de relacionamento. Em primeiro lugar, o primeiro nível de relacionamento, você e Deus. Em segundo lugar, o segundo nível de relacionamento, Deus e Deus. Em terceiro lugar, o terceiro nível de relacionamento, nós e o nosso Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar, talvez você nunca tenha considerado esse fato. E, de certa forma, essa aula ela tem como objetivo desmistificar algumas visões equivocadas que muitas vezes a gente tem em relação à oração, sobretudo dentro desse aspecto individualista. Não, a oração, no seu sentido mais geral, a oração, no seu sentido mais abrangente, sempre envolve a participação de várias pessoas. E aqui a gente vai considerar pelo menos esses 3 níveis de relacionamento. Ou seja, quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Quando nós oramos, Deus e Deus, Ele está atuando. Quando nós oramos, outras pessoas, elas estão também envolvidas com Deus. Então, isso é a base, isso é a essência para as nossas orações. Então, o título do nosso estudo, o título da nossa aula, dentro desse retorno, dos estudos acerca da oração, é justamente esse: a presença de Deus nas orações do seu povo. A presença de Deus nas orações do seu povo. E basicamente, a gente vai dividir a nossa aula em 3 divisões. Basicamente, a gente vai dividir a nossa aula em 3 partes. E em cada uma dessas divisões, e em cada uma dessas partes, o que é que nós iremos observar? O que é que nós iremos ver? O que é que nós iremos estudar? Esses 3 níveis nos quais acontece a nossa oração. Eu e Deus, Deus e Deus, e nós e Deus. Então, em cada um desses pontos, a gente vai focar a nossa visão dentro desses aspectos. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, vamos procurar destrinchar aqui esse tema. E aí, no final da nossa aula, a gente abre a participação, os irmãos perguntam, questionam, observam, e assim a gente faz o nosso estudo mais interativo. Então, o primeiro nível, o primeiro aspecto de relacionamento que envolve a oração, nós e Deus. Nós e Deus. A oração, irmãos e irmãs, é uma atividade que expressa o relacionamento que Deus tem conosco, o relacionamento que nós temos e temos com Deus. Também é um fato que jamais você deve esquecer. A oração é um tipo de atividade, é um tipo de exercício espiritual que envolve o nosso relacionamento com Deus, que envolve o relacionamento que Deus ele tem conosco. De maneira mais específica, a oração é uma demonstração prática, é uma demonstração visível, é uma demonstração verdadeira da comunhão, da união que nós desfrutamos com o nosso Deus, que nós desfrutamos com o nosso Pai. Essa relação que a oração, ela de certa forma, ela expressa, ela começou no Éden, com os nossos primeiros pais, onde Deus os cria, onde Deus os forma, com esse objetivo, com o objetivo que os nossos pais tivessem esse relacionamento com Deus, tivessem esse relacionamento com o Senhor. Era esse o propósito, vamos assim dizer, original. Contudo, como todos nós sabemos, vem o pecado e quebra, vamos dizer assim, esse princípio, quebra esse objetivo, e agora somente em Cristo a gente pode desfrutar da relação com Deus e, consequentemente, desfrutar desses momentos e desses momentos de oração. Então, em essência, oração é isso. É nós, a partir da obra de Cristo, podermos ter acesso. É nós, a partir da obra de Jesus Cristo, podermos ter comunhão e comunhão com o Pai. Olha só como as coisas elas se desenvolveram, vamos assim dizer, desde o seu início,
como isso foi quebrado e como isso ele é restaurado a partir da obra de Jesus. Então, quando você vai ver, os nossos primeiros pais, eles tinham esse privilégio. Que privilégio? Todos os dias, durante a viração de cada dia, Deus ele ia ao encontro do primeiro casal. Para quê? Para que eles pudessem desfrutar de comunhão. Contudo, vem o pecado e quebra essa bendita realidade que eles experimentavam. De maneira bem rápida, abram aí, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Isso aqui é só uma pequena lembrança, para a gente poder estar sempre refrescando a nossa memória acerca desse fato. 3, Gênesis capítulo, versículo 8. Isso aqui é pós-transgressão, isso aqui é pós-queda, isso aqui é pós-pecado. O ato imediatamente posterior ao pecado. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte, em relação aos nossos primeiros pais. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, veja que era a comunhão que os nossos primeiros pais eles desfrutavam todos os dias. Pela viração do dia, Deus andava no jardim do Éden e assim mantinha comunhão com os nossos pais dentro do propósito original da criação de Deus manter relacionamento, comunhão com o seu povo, ou seja, com os homens, com as mulheres que ele havia criado, no caso aqui que ele criou homem e mulher. Veja, como resultado do pecado. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, aqui a comunhão foi interrompida. Aqui a oração ficou prejudicada. Infelizmente, a triste realidade que ocorre como resultado do pecado. E veja como isso afeta e afetava diretamente as nossas orações. Abram agora, por favor, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, logo no início da palavra profética, capítulo 1, versículo número 15. Veja como o pecado que se iniciou ali no Éden, com a quebra da aliança com o Senhor, afeta agora diretamente as nossas orações. Essa comunhão, ela passa a não existir mais. Veja, Isaías 1, versículo 15, olha só como o pecado ele afeta a relação que a gente deve ter com Deus e que a oração é a sua essência máxima, vamos assim dizer, sua demonstração máxima. Veja, Isaías 1, versículo 15. Deus falando para o seu povo, como consequência para todos nós, que nos encontramos nessa condição desfavorável em termos de pecado, quando o mesmo não é corrigido. Veja, versículo 15. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai, o quê? As vossas orações, o que é que Deus faz? Não as ouço. Qual a razão disso? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pecado impede a comunhão com Deus. Pecado afeta a nossa vida de oração. Enquanto o pecado não é resolvido, a oração ela é impossível. Enquanto o pecado não é resolvido, a oração ela é impossível. Então veja que o propósito original ele é desfeito, ele traz prejuízos, mas pela graça de Deus, e aí onde vem as boas novas do Evangelho, através da obra de Jesus Cristo, ele nos religa, nos reata a Deus, vamos assim dizer, e assim nos possibilita desfrutar agora do privilégio da oração. Abram aí, por favor, Colossenses capítulo 1, onde o apóstolo Paulo aqui, logo na parte introdutória da carta aos Colossenses, ele faz um resumo bem específico acerca da obra e dos efeitos do sacrifício de Jesus Cristo para as nossas vidas e como isso afeta diretamente as nossas orações. Veja, Colossenses capítulo 1, versículos 18 até o versículo 22. Isso aqui, de certa forma, é uma revisão, porque nós já, de maneira mais detalhada, já estudou nos estudos anteriores. É só para a gente poder pegar o fio da meada. Então, diz o seguinte, Colossenses 1, versículo 18. Colossenses 1, versículo 18. Em relação a Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio,
o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 20. E que, veja, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros que outrora, veja, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, Cristo agora nos reaproxima de Deus. E como resultado, agora a gente pode se colocar diante do trono da graça de Deus, para que assim a gente possa colocar os nossos anseios, fazer os nossos pedidos, enfim, colocar a nossa vida perante o Senhor. Olha só o que o livro de Hebreus, capítulo 10, abra por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22, uma vez que Cristo ele fez essa reconciliação com Deus, ele nos foi a nossa paz, como resultado disso, direto. Olha só as implicações no que tange a nossa vida de oração. Hebreus 10, verso 19, até o versículo de número 22. Hebreus 10, 19, até o versículo de número 22. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o grande privilégio que hoje desfrutamos pela obra de Jesus Cristo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, coragem, de fazer o quê? De entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença augusta de Deus, pelo sangue de Jesus, porque conforme nós vimos lá em Colossenses, Ele é a nossa paz. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne, que foi rasgada pelos pregos, para que assim nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E agora, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós temos esse bendito privilégio de nos relacionarmos com Deus, de mantermos comunhão com Deus, sobretudo, quando nós estamos em oração. Então, a gente pode concluir que hoje, conforme o próprio Cristo nos ensinou, nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Não foi à toa que na oração dominical, que é a oração modelo que Cristo ensina aos seus discípulos, a primeira coisa que ele nos ensina é justamente acerca disso, que nós nos dirigimos a Deus não como Deus distante, não como Deus indiferente à nossa situação, não. A primeira frase da oração modelo é: Pai nosso, que estais nos céus. Então tudo foi mudado, tudo foi alterado, e agora nós e Deus mantemos relação através da salvação que Cristo adquiriu por nós na cruz do Calvário. Então, é esse novo relacionamento, meus irmãos, esse novo relacionamento, minhas irmãs, que nos leva a orar, que nos leva a nos colocarmos diante de Deus. Alguém já disse, abro aspas, os homens que conhecem a Deus são, antes de tudo, homens de oração. Aqui, homens no sentido de raça humana. Os homens que conhecem a Deus são, antes de tudo, homens de oração. Na verdade, é o primeiro indício, vamos assim dizer, é a primeira característica, vamos assim falar, de que a graça de Deus, ela atingiu o nosso coração. É quando ela nos leva a orar. E a gente faz a nossa primeira oração, que é a oração de arrependimento, para que assim a gente possa adentrar no reino dos céus. Então, não há como você desvencilhar, não há como você separar essas duas coisas. A salvação, naturalmente, nos leva a uma vida de oração. Quem é salvo, ora. Quem é salvo, busca a presença de Deus. O contrário também é verdade. Então, para nós que somos salvos, essa é a nossa realidade. Pertencemos à família de Deus e, através da adoção, agora nós nos deleitamos na presença de Deus. A oração não é um fardo, a oração não é uma mera obrigação, a oração não é uma atitude mecânica que porventura nós temos, não, muito pelo contrário. Há um deleite, há um prazer, há uma alegria, há uma satisfação que inunda o nosso coração para que a gente possa assim orar. Por quê? Porque
porque a nossa natureza ela foi mudada. Foi aquilo que a gente viu domingo passado. Nós nascemos de novo. Essa regeneração, esse nascer de novo, essa mudança interior que Deus operou na nossa vida, nos compele, nos estimula a fazermos o quê? A orar, orar e orar. Eu achei bem interessante um escrito de uma determinada autora mostrando o que é oração e como essa prática ela é deleitosa para nós e como essa prática é uma prática natural para nós. Olha só, é uma citação um tanto quanto grande, mas ela expressa de maneira resumida a visão que a gente deve ter de oração dentro desse nosso relacionamento com Deus. Essa autora ela diz o seguinte, abro aspas, olhem só o que ela nos diz. Como noiva de Cantares de Salomão, hoje, pelo fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus, não conseguimos parar de falar com o nosso amado. Hoje, como noiva de Cantares de Salomão, não conseguimos parar de falar do nosso amado. O que é o louvor? Senão dizermos a Deus aquilo que Ele é. Segue. O que é agradecer? Senão apreciarmos em alto e bom som as coisas boas que Ele, Deus, faz. O que é confissão? Senão lamentarmos os pecados contra Deus por estarmos aquém de ser como Ele é, que é majestoso em santidade. O que é suplicar? Senão pedirmos que Deus faça as coisas que Ele se agrada em fazer. E ela conclui, que alegria! Nós que conhecemos o nosso Deus, nós que pertencemos a Ele, assim como filhos pertencem ao Pai, amamos orar. Amamos orar. Isso é um indício natural de quem é nascido de novo. Megan Real, que foi a autora que escreveu essa frase. Então, em primeiro lugar, orar é isso. É nós nos relacionarmos com Deus. Esse é o primeiro nível de relacionamento, que envolve as nossas orações. Nós e Deus. Nós e Deus. Mas a oração, parar por aí, é apenas esse nível de relacionamento que envolve o nosso falar com Deus? Não. Foi aquilo que eu falei, que a gente nunca ora só. Não, jamais. A gente nunca ora só. Existe um segundo nível de relacionamento, que envolve sim a nossa oração, que envolve sim a nossa busca de Deus. Ou seja, a relação Deus e Deus. O que é isso? A relação Deus e Deus. Então veja, quando oramos, não só nos aproximamos de um Deus que tem um relacionamento conosco. A gente já viu isso nesse ponto que nós acabamos de trabalhar. Não só. Ele é o Deus que também tem um relacionamento consigo mesmo. Deus, ele é o Deus que tem um relacionamento consigo mesmo. Nosso relacionamento com Deus Trino ou com Deus Triuno assegura que eles, as três pessoas da Trindade, elas estarão diretamente envolvidas em nossa oração. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês já pensaram nesse fato que é espetacular? Nós nos relacionamos com Deus Trino, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E dentro da oração, essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas estão envolvidas quando nós oramos. Elas estão envolvidas quando nós oramos. A Trindade, as três pessoas da Trindade, farão com que as nossas orações, elas integrem aquilo que alguns autores chamam de conversa celestial. As três pessoas da Trindade farão com que as nossas orações, elas integrem uma conversa celestial, uma conversa do céu. Dito de outra forma, oramos e a Trindade se envolve em nossa oração. Quando a gente ora, as três pessoas da Trindade, elas se envolvem diretamente dentro da nossa oração. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que está ensinado nas Escrituras Sagradas? A gente pode ver de maneira muito clara essa verdade no capítulo 8 da carta aos Romanos. Abra aí, por favor, Romanos capítulo 8. Vamos ver a primeira pessoa da Trindade, Deus, o Pai, envolvido na nossa oração. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio. Deus, o Pai, envolvido na nossa oração. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15. Romanos 8, 14 e 15. Olha só
o que nos diz aqui a palavra do Senhor. E veja a presença de Deus, a participação dele em nossas orações. Olha só, Romanos 8, 14 e 15. Diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Não, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é aquele que ouve as nossas orações. Quando nós clamamos a Ele, Abba, Pai, Pai, Paizinho, no sentido bem específico. Esse ouvir que Deus ele realiza em relação às nossas orações é muito mais do que receber informações. Esse ouvir, que é o papel de Deus dentro das nossas orações, é muito mais do que ouvir, é muito mais do que receber informações. Deus ele é aquele que de maneira bondosa, que de maneira amorosa, que de maneira graciosa se inclina para fazer o quê? Para receber as nossas orações como aceitáveis e respondê-las de acordo com a sua vontade. É por isso que a gente vê, sobretudo em Mateus, sobretudo em Lucas, a partir das palavras de Jesus Cristo, o estímulo que nós temos de orar, 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 pedir, dar-se-vos-á, batei e se abrirá. Então tudo aquilo são estímulos. Por quê? Porque essa é a função de Deus em nossas orações. Ele ouve atentamente, ele aceita atentamente os nossos pedidos e responde segundo a sua vontade para a glória do seu nome. Então ele participa como? De nossas orações? Ouvindo com atenção, ouvindo com graça, ouvindo com amor e respondendo segundo a sua vontade, repito, e para a glória do seu nome. Deus se envolve na nossa oração, mas não só isso, Deus o Filho também, ele tem uma participação quando nós oramos a Deus. No mesmo capítulo 8 de Romanos, abram aí, versículo 33 e 34, Romanos 8, 33 e 34. Não é brincadeira não, meus irmãos, oração é uma conversa com os céus, e a gente nunca ora só. A gente já viu que nos relacionamos com Deus, o Deus o Pai ouve as nossas orações, e agora, o que é que o Deus o Filho faz? Vamos lá, verso 33 e verso 34, diz o seguinte a palavra do Senhor: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, em referência a Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos e irmãs, Cristo, ele é o nosso mediador em nossas orações. Cristo, ele é o nosso mediador em nossas orações. Ele, Cristo, comparece, veja que coisa maravilhosa, por nós, diante de Deus, carregando sobre os seus ombros os nossos clamores, os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas confissões. Como sumo sacerdote que Cristo é, ele nos leva no seu peitoral e comparece perante Deus, levando cada uma das nossas orações. Lá no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 29, também versículo 30, nos é dada ali algumas instruções acerca do peitoral, que era uma das partes da vestimenta do sumo sacerdote. E dentro daquele peitoral, ou no peitoral, foram colocados, ou eram colocados, os nomes das 12 tribos de Israel, do povo de Deus. Então, quando o sumo sacerdote comparecia perante Deus, ele levava em seu peito todo o povo do Senhor. Aquilo é uma representação do que Cristo faz hoje. Levando perante Deus os nossos nomes, as nossas orações, os nossos clamores, e é por isso que ele se torna o nosso mediador, e é assim que ele age em nossas orações. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, você tem um estímulo fantástico para você orar, porque você sabe que quando você ora, Cristo ele leva a sua oração, Cristo ele conduz a sua oração ao trono da graça e da glória do Pai. Que grande privilégio. Que grande privilégio. Então veja, Deus o Pai ouve a nossa oração, Deus o Filho é o mediador que leva ao Pai as nossas orações, e o Deus Espírito, o que é que ele faz?
versículo 26 e 27. Vejam aí, Romanos 8, versículo 26 e também o versículo de número 27. Olha só o que é dito aqui da palavra do Senhor. Romanos 8, 26 e 27. Diz o seguinte: também o Espírito, já está falando da terceira pessoa da Trindade, semelhantemente, veja que coisa maravilhosa, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então cabe ao Espírito Santo a função de nos unir a Jesus Cristo, nos dando o direito de orar na condição de filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. É o Espírito, meus irmãos, que em nossas orações nos ensina, nos consola e intercede por nós. Nos auxilia em nossas orações, até mesmo quando nós não sabemos nem o que orar. O Espírito Santo, ele faz essa tradução dos nossos anseios, das nossas necessidades, das nossas carências, levando-as à presença de Deus, para que Deus possa ouvir e saber aquilo que de fato nós estamos sentindo. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso auxiliador em nossas orações. Então você vê a participação do Deus Pai ouvindo os nossos pedidos, você vê a participação do Deus Filho servindo como mediador das nossas orações, e você vê também a atuação do Deus Espírito Santo nos assistindo em nossas orações. Então, na oração, nos achegamos a um Pai amoroso que nos ouve. Somos ajudados pela mediação do Filho e também pelas intercessões e gemidos do Espírito Santo em nossas vidas. Um determinado autor, acerca desse processo, ele disse o seguinte: é assim, e assim, o Espírito Santo sustenta, o Filho conduz ao Pai, que sempre se deleita em ouvir as orações dos seus filhos. Então você percebe o envolvimento de toda a Trindade em nossas orações, e como Deus e Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, eles participam das nossas orações. Oramos sós? Não. Conversamos com Deus. Oramos sós? Não. Deus e Deus se relacionam entre si em nossas orações. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o terceiro nível de relacionamento dentro da oração, todos nós e Deus. Todos nós e Deus. Nós oramos, meus irmãos, minhas irmãs, como um povo que tem um relacionamento com Deus, que tem um relacionamento consigo mesmo. Por isso também, nós oramos como um povo que tem um relacionamento com todos os outros santos e remidos do Senhor, pessoas que pertencem a Ele. Então, na verdade, quando você está aqui orando a Deus, você vê que o próprio Deus se relaciona entre si nas nossas orações, mas isso envolve todos os outros que oram e que pertencem ao povo de Deus aqui na terra. A prática de orar junto, que é a oração comunitária, a oração conjunta, está baseada justamente nisso, na nossa união com Cristo. Nós estamos unidos, ligados uns aos outros a partir da obra de Jesus Cristo em nosso favor. É uma coisa muito interessante, fantástica, quando a gente observa que, via de regra, de acordo com o ensino das Escrituras Sagradas, quando o povo de Deus ele é mencionado ou é descrito, sempre é descrito dentro da unidade que o povo de Deus ele nutre uns com os outros. Veja só, pelo menos 3 exemplos de como isso acontece. Abram aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Cristo aqui, ele se auto-intitula a videira. E de fato ele é a videira, porque nele nós temos vida. Mas veja que essa relação que nós temos com Jesus Cristo, relação na qual a gente recebe vida, ela não acaba somente no nosso envolvimento com o Senhor. Nós nos unimos também com os outros que estão ligados a Cristo. É por isso que aqui nós somos identificados com os ramos. Existe uma interligação dos ramos. Isso no sentido da botânica, no sentido espiritual, também acontece a mesma coisa. João 15,
João 15, versículo 5. Olha só, aqui você encontra a descrição do povo de Deus. Cristo é a videira, de onde parte a nossa nutrição e sustento, mas nós somos os ramos que nos relacionamos uns com os outros. Olha só, olha só, olha só. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todos nós que somos ramos, recebemos a nossa nutrição de Cristo. E todos nós que somos ramos, nos ligamos organicamente uns com os outros. É por isso que isso vai desembocar justamente nas nossas orações. A gente vai ver já já. Então aqui, quando Cristo ele descreve a igreja, onde ele se intitula a videira, nós os ramos, o que é que a gente observa? Essa união orgânica que nós temos uns com os outros. Mas não só isso. Na descrição da igreja, Cristo se apresenta como edifício e nós como as pedras que formam esse edifício. Abram aí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. É por isso que essa questão de cristão individual não existe, né? Porque quando você é povo de Deus, você está ligado a outros que são povo de Deus. Não tem como você fugir dessa realidade. E essas descrições que nós encontramos na Bíblia comprovam justamente esse fato. Aqui você vai ver que Cristo é o edifício e que nós somos as pedras que formam esse edifício. Olha só, 1 de Pedro 2, versículo 4 e 5. Olha só, chegando-vos para ele, ou seja, para Jesus, que é quem? A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, no caso nós que somos crentes, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somos as pedras que formam o edifício é Cristo, a sua igreja. Nós temos uma inter-relação uns com os outros. E por fim, na descrição que Cristo faz da sua igreja, como corpo, onde nós somos os seus membros. Voltem aí, por favor. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Olha só, Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Veja como Cristo é descrito aqui, como nosso cabeça, o cabeça do corpo e nós os membros do seu corpo. Romanos 12, versículos 4 e 5. A igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo é composto de membros. E quem são esses membros? Somos cada um de nós. Talvez aqui a ilustração da nossa unidade orgânica ela seja mais clara, seja mais fiel, porque por mais que nós tenhamos membros diferenciados, e nós devemos ter, porque nós nos complementamos, qualquer coisa que acontece com um membro afeta todo o corpo. Então aqui talvez seja a ilustração mais perfeita do que seja a igreja. E essa relação que nós temos orgânica em termos espirituais uns com os outros. Olha só, Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5. Assim também nós crentes, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo. E o quê? E membros uns dos outros. Então, isso também vai afetar a nossa vida de oração. Por que vai afetar a vida de oração? Porque quando a gente vai ver, veja, a grande última oração que Cristo faz, lá em João 17, a chamada oração sacerdotal, você vai ver que naquela oração, Cristo ele dedica parte daquela oração para fazer o quê? Para interceder por todos os membros do seu corpo, que somos nós. Independente do tempo, independente do lugar, nós que formamos a igreja de Jesus Cristo, que somos o seu corpo aqui neste mundo e também por toda a eternidade. Então veja que Cristo, na sua oração, ele faz uma intercessão por todos nós. Por todos nós. Abram aí, por favor. João capítulo 17. João capítulo 17. Olha só, dentro dessa oração que Cristo faz,
Dentro dessa oração, Cristo faz a intercessão por nós, não como pessoas distantes, diferenciadas, diferentes, mas como um só corpo, como unidade. E isso vai afetar diretamente as nossas orações. Isso vai afetar diretamente as nossas orações. Olha só, João 17, 21 e também o versículo de número 23. João 17, 21 e 23. 21 e depois eu pulo para o 23. Diz o seguinte, ó. A fim de que todos sejam um. Ele está orando aqui em favor da sua igreja, que somos nós. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todos sejam um, assim como há unidade nas pessoas da Trindade. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja que Cristo, ele intercede por nós, sua igreja, em sua grande oração, em sua grande intercessão. E agora, como reflexo, todos nós que oramos e compomos o povo de Cristo, quando nós estamos a orar, Deus, ele está ouvindo todas as nossas orações, como um conjunto de clamores, de pedidos, de petições, de súplicas, tudo é canalizado. Todas as nossas orações, elas são canalizadas para o mesmo trono da graça. E Deus recebe cada uma com o mesmo peso, porque cada uma está baseada na obra sacrificial de Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Olha só, meus irmãos, coisa fantástica. Abram aí, por favor, livro de Apocalipse, capítulo 8. Isso aqui somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Existe um filme, se eu não me engano, é O Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Na verdade é uma blasfêmia, né? Porque você só vê coisa errada ali em relação a Deus. E existe uma determinada parte do filme onde, entre aspas, ele se coloca lá na condição de Deus e ele não suporta, em virtude das orações que são feitas simultaneamente ali, muitas pessoas orando. Não sei se vocês já assistiram esse filme. E ele que não suporta, entendeu? Como se Deus tivesse essa limitação. Não. Ele é tão poderoso, seu conhecimento é tão grande, que ele recepciona simultaneamente todas as nossas orações. E ele escuta cada uma delas individualmente. Ele dá atenção a cada uma delas e responde cada uma delas para a glória do seu nome. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Olha só, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Em estudos futuros, próximos estudos, a gente vai voltar a esse texto dentro de uma outra conotação. Aqui eu queria chamar a atenção só desse aspecto. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. Diz o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com quê? Com as orações de quem? Todos os santos. Todos os santos, ok? Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então as nossas orações, elas sobem à presença de Deus como cheiro e aroma agradável. Todas elas, de todos os santos. Isso Deus faz, simultaneamente, na medida que nós estamos buscando a presença de Deus. Nada contra a quem tem como hábito, como costume, de orar de madrugada. Isso, na verdade, é até bom, porque você está com a mente mais tranquila, não existem pessoas que irão lhe interromper, fica muito mais fácil. Às vezes as pessoas usam a argumentação de que elas orem de madrugada porque a fila está menor. Você já pensou na grande heresia que você está falando? Como se Deus fosse limitado. Não, eu só aguento a oração de 1000 santos. Não bote 1100 não, que eu não vou aguentar não. Vai ficar igual a fila do INSS. Vai ficar para depois. Meus irmãos, Deus não é assim não.
que o povo de Deus ore no mesmo instante, no mesmo lugar, independente do fuso horário. Se for aqui, se for na Austrália, se for no Japão, se for no Oriente Médio, ele vai escutar da mesma forma. Ele tem poder. Do contrário, você vai imaginar um Deus limitado, onde você tem que selecionar as horas, para que você possa estar mais à vontade, parecendo pessoas. Às vezes acontece isso, né? Eu vou à presença de uma autoridade, porque não vai ter muita gente lá para perturbá-la, então ela vai poder me ouvir de maneira melhor. Deus não é ser humano, não, para ter essa limitação, não. Ele é todo poderoso. E, na verdade, antes que a palavra nos saia da boca, ele já sabe. Ele já sabe. Então, Deus não tem esse nível de limitação. Então, todos nós e nosso Deus, todos nós e nosso Deus, toda a sua igreja, todo o povo do Senhor, quer seja comparado como ramos, quer seja comparado como pedras, quer seja comparado como membros, Deus, ele escuta as nossas orações baseadas no método de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já intercedeu por nós, para que nós vivamos essa unidade. Então, quando você ora, não é só você que ora e que está na presença de Deus, outros também estão orando e estão na presença de Deus, e todos nós estamos fazendo um só povo que busca a presença do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, eu ouvirei lá dos céus e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos em relação à casa do Senhor, a oração que se fizer neste lugar. Isso dentro da dispensação do Antigo Testamento, onde a presença de Deus era vista como o templo do Senhor. O templo agora somos nós, que somos a habitação de Deus pelo Espírito Santo. Então a obra de Cristo, ela se ampliou infinitamente mais, no termo da sua realidade, dos seus privilégios para conosco. Então, quando nós oramos, nós não oramos sós. Nós estamos externando o relacionamento que nós temos com Deus, se externa o relacionamento que Deus tem com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e externa também o relacionamento que todos nós temos com Deus. Perceberam a afirmação nossa no início? Ninguém ora só. Quando você está orando, existe toda uma cadeia de pessoas que estão envolvidas, que estão participando, que estão atuando, desde você até Deus e também até mesmo os outros santos. Que milagre! A oração é um verdadeiro milagre. Fechando, a oração é uma atividade que expressa um relacionamento. Calvino, ele diz o seguinte, que a oração é uma conversa íntima dos piedosos com Deus. Calvino disse que a oração, abro aspas, é uma conversa íntima dos piedosos com Deus. Contudo, a oração envolve também um relacionamento com quem também está em comunhão com o Senhor. Foi por isso que certo autor, ele falou o seguinte: quando oramos juntos, nutrimos o novo relacionamento com Deus Trino e com o seu povo em um relacionamento que nunca chegará ao fim. Eu vou repetir. Quando oramos juntos, nutrimos novo relacionamento com Deus Trino e com o seu povo em um relacionamento que nunca chegará ao fim. Nem mesmo na eternidade. Nem mesmo na eternidade. Por quê? Na eternidade, a gente vai continuar orando a Deus, fazendo orações de louvor, de adoração, que ocupará o nosso tempo eterno, para que nós façamos, junto com o povo de Deus, para todo sempre. A oração é uma realidade que jamais deixará de fazer parte da nossa vida se você nasceu de novo. Então, o que é que fica como aplicação? O que é que fica como lição final? Meus irmãos, minhas irmãs, não percamos a oportunidade de podermos estar orando juntos como igreja do Senhor. Em termos locais, nós temos pelo menos 3 momentos nos quais a gente pode fazer isso. As terças-feiras, especificamente com as mulheres, as sextas-feiras com todo o povo de Deus, aos sábados pela manhã também com todo o povo de Deus. Então que a gente aproveite esses momentos e que nós participemos desse instante para que nós tornemos vívido e claro esse relacionamento que nós temos, o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento Deus e Deus e o relacionamento que nós temos uns com os outros como igreja de Deus. Por isso
nós não podemos deixar de orar comunitariamente. Por isso, nós não podemos deixar de orar em conjunto. Que organizemos o nosso tempo, que possamos estruturar as nossas agendas, que possamos dedicar instantes, pelo menos mensais, mas que a gente esteja junto como povo de Deus, orando e assim buscando a sua presença. Nos próximos estudos que nós teremos com a graça de Deus, a gente vai ver, por exemplo, semana que vem, a base bíblica. Qual é a base bíblica para nós orarmos em conjunto? Qual é a base bíblica para nós termos, por exemplo, as nossas reuniões de oração? A gente vai começar de Gênesis, se der tempo, até Apocalipse, para que a gente possa ver isso, confirmando essa verdade na palavra do Senhor. Depois, o que é que a gente vai ver? As promessas que estão reservadas a mim, a você, a todos nós como igreja, quando nós oramos junto com os outros irmãos. Se der tempo, eu queria que nós víssemos as orações que a gente deve fazer em família, que são orações em conjuntas, e depois as orações que nós devemos fazer com o povo de Deus, enquanto igreja sua, que também são orações em conjunto. Então, esse roteiro dos nossos próximos estudos, pelo menos mais uns 4 ou 5, para a gente poder fechar essa série que trata sobre oração. Mas fica a lição, fica o desafio. Oremos juntos, oremos em comunidade, oremos com outros irmãos, para que assim a gente possa expressar esse relacionamento que nós temos enquanto igreja, para que nós possamos expressar o nosso relacionamento com Deus e para que Deus expresse o relacionamento que Ele tem consigo mesmo. Então, que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, aplique a Sua santa palavra em nossos corações e nos estimule cada vez mais a orar e orar e orar, não só individualmente, porque nós não oramos sós, mas também orar e orar coletivamente. Que Deus nos abençoe. Amém.